Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Marcelo Bastos, professor e escritor, está lançando o livro Eleições em Alagoas, de 1978 a 2016. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Endo, pela oportunidade de estar falando aqui do seu programa. E como você disse, é um sonho que virou realidade, nós concretizamos, né? Nasceu o filho mais novo, que é o livro Eleições de 78 em Alagoas até a última eleição de 2016. São 20 eleições, 40 anos que a gente relata a história política alagoana. Como surgiu esse sentimento de retratar, de documentar isso? Olha, esse sentimento surgiu a partir de 76. Eu sou de Capela, Alagoas, e naquela época minha mãe foi candidata a vereadora. Naquela época a gente não tinha a eleição hoje eletrônica, era a eleição que a gente contava os votos, sede eleitoral. E eu indo lá para a junta apuradora, no Clube Social da cidade, para a gente acompanhar os votos, eu levei uma cadernetinha e lá eu contava para e passo a votação. Minha mãe teve 258 votos e foi a partir dali que despertou o interesse em acompanhar para e passo, a partir daquela eleição, todas as eleições em Alagoas até os dias atuais. O que é mais importante destacar numa campanha para que se registre para a história e se transforme num livro? Olha, são 20 eleições, são 20 capítulos. Cada capítulo a gente relata 3 coisas importantes. Primeiro, os fatos de cada eleição. É muito importante, os fatos. Depois, fotos que registram aquele momento importante, principalmente as eleições mais antigas, né? Que tem pessoas que hoje em dia não estão mais presentes no nosso dia a dia. E também todos os números de cada eleição. Então, se você vai à eleição de 78, quem foi o governador eleito, que ele foi nomeado, qual foi a votação, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, seja lá o que for. Então, em cada eleição, é só você acessar do capítulo que lhe interessa, você vai ver todos os fatos daquela eleição, fotos daquela eleição, como também os números de cada pleito. Eu tenho pais que são de Capela também, e eu lembro claramente, Gustavo, e eu lembro claramente que durante uma passagem de férias, a banda passando pela rua e tocando um jingle que eu acredito que era do Zé Vânio. Era do Zé Vânio. Era, o povo quer aquele que faz mais. O Zé Vânio é quem satisfaz. Na campanha, a parte do marketing, da estratégia é a que mais pega, ou a parte política de bastidores é a que mais pega? Eu acho que tudo vai somar na eleição. Hoje em dia, você sabe, por exemplo, falando do tempo de hoje, uma coisa que era muito forte no passado, que hoje diminuiu muito, foi o guia eleitoral. Você lembra que na capital, a TV, a rádio era muito forte. Com o advento das redes sociais, as redes sociais hoje têm muito mais importância, muito mais força junto ao eleitor. Você fala diretamente com o eleitor sem pedir licença. O guia eleitoral não. Você assiste se quiser, pode ligar a televisão. As redes sociais você invade o Facebook, Instagram e manda a sua mensagem. Naquela época, uma fase mais romântica das eleições, né? Das marchinhas, do jingles, né? Que hoje está mais moderno, mas eu me lembro como claramente a eleição do Zé Vânio, mas uma eleição mais antiga, de 76, a eleição que era de Antônio Moreira em Capela, contra a dona Thalma Mello, uma eleição histórica, com aqueles belos jingles, que até hoje, né, a gente, por mais que tenha uma certa idade, a gente marca, né, porque tudo aquilo que marca nas nossas vidas, a gente não esquece jamais. E tem jingles memoráveis aqui na campanha do governo do estado, da prefeitura de Maceió, né, porque o jingle é uma coisa que as crianças começam a cantar, né, e se vai para a boca do povo, ajuda muito ao candidato na sua campanha. Então, o jingle é uma coisa que soma muito, os bastidores, as articulações, a estratégia do candidato, tudo isso soma numa eleição, não tenha dúvida. Você já falou que começou em 76, mas quando você começou a reunir documentos? A partir da década de 90 que nós começamos a guardar, a arquivar isso aí. O meu arquivo pessoal ajudou muito para eu poder conquistar e fazer esse livro, mas eu não posso negar jamais a importância do arquivo público, né, como também do Instituto Histórico. Então, o nosso livro ele retrata muito bem a época e foi muito importante os jornais da época. O Jornal de Alagoas, que infelizmente não tem mais, o Jornal de Hoje, que também não tem mais, a Gazeta de Alagoas, a Tribuna Independente, a velha Tribuna, que era antes da Tribuna Independente. Então, os jornais e a importância do jornalista, que resiste o fato a cada dia, fez o livro nascer. Então, eu devo muito aos jornalistas e aos jornais da época, né? Então, isso foi muito importante. E para organizar e transformar em livro, quanto tempo? Olha, para organizar e transformar em livro, apesar de eu ter um dia muito corrido,
foram 6 meses, né, que eu mergulhei nas manhãs do Arquivo Público, do Instituto Histórico, para que eu pudesse ter esse apanhado que eu precisei para, em torno de quase 300 páginas, a gente concluir o livro com essa última eleição de 2016. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi ter tempo, né? Porque eu sou, na minha vida de negócios, eu tenho empresas e eu não tenho muito tempo. Então eu usava o horário da manhã, porque o Instituto só é até meio-dia, o funcionamento dele. O arquivo não tem mais, ele também funciona no horário da tarde. E eu tive que usar as madrugadas para poder que eu pudesse concluir todo esse trabalho que foi árduo, mas foi prazeroso. Eu quero mostrar o livro do Marcelo Bastos, é o livro Eleições em Alagoas, de 78 a 2016. Está sendo lançado no dia 1º de setembro, essa sexta, na Escola de Magistratura Esmal, ali que fica perto do SESMAC, não é isso? Na rua Côndego Machado, exatamente naquela mesma rua do SESMAC, quase em frente ao SESMAC, é onde funciona a Esmal, a Escola de Magistratura, como você me disse, a partir de 19 horas, sexta-feira agora, dia 1º. Então, reforçando, sexta-feira, dia 1º, 19 horas, na Esmal. O livro vai custar quanto no lançamento? O livro, a importância dele é R$30. Nós vamos, o primeiro local de venda vai ser no próprio lançamento. Certo. E depois a gente vai anunciar nas redes sociais, na grande imprensa, onde é que a gente vai ter os pontos de venda. Eu queria também aproveitar o ensejo, Edu, para dizer o seguinte, que além do lançamento do livro, duas coisas vão acrescentar nesse evento, nesse lançamento. Uma seria a exposição das 20 últimas eleições. Então a gente vai ter uma exposição de fotografias, onde a gente relata exatamente esses 20 últimos anos de eleições, nessas 20 últimas eleições. Como também vai ter lá um telão, onde a gente vai apresentar no telão muitos jingles, em torno de 20 jingles de campanhas passadas aqui em Alagoas. Então vai ser uma coisa bem movimentada. É um primeiro desafio. Você pensa em continuar essa documentação de eleições? Vamos ter um segundo desafio. Ele vai ser mais árduo, mais trabalhoso, que eu vou pegar de 1940, a partir do governo Silvestre Péricles, até o primeiro governo de Divaldo Soroagi, que é o governo do estado de 1976. Então eu vou de Silvestre, depois vem Arnon, depois vem Muniz Falcão, Luiz Cavalcante, Antônio Laminha Filho, Afrânio Lage e Soroagi. Então eu vou relatar esses 7 governos, essas 7 eleições que aconteceram ao longo de Alagoas, do período de 40 a 76. Um grande desafio é porque os jornais da época estão muito danificados. Até alguns estão lacrados no Instituto, porque não pode manusear pelo tempo que tem, né? Então, infelizmente, é um trabalho árduo. A gente vai ter um tempo muito maior para fazer esse trabalho, mas é o nosso segundo desafio, eleições de Alagoas, de 40 a 76. Você conta com ajuda? Olha, com alguns abnegados que me acompanham, eu tive, obviamente, aí o apoio de algumas pessoas, a parte de pegar dados do TRE, né? A gente precisou muito recorrer ao TRE, o próprio TSE, né? De coisas mais antigas que muitas vezes a gente não conseguiu via internet, e nem no próprio jornal tinha os fatos, mas não tinha os números. Por exemplo, nesse segundo livro, não tem os números nos jornais, só tem os fatos que aconteceu naquela eleição ou fotos. Aí a gente vai ter que pedir as atas daquela época do TRE. É um trabalho árduo, obviamente que eu vou contar com o apoio do corpo funcional do TRE, do próprio TSE, que a gente entra via internet, através de e-mail, e de algumas pessoas que me dão esse apoio para que a gente possa, porque ninguém faz sucesso sozinho, né? E tudo isso aí é um conjunto de pessoas que eu montei uma equipe para que a gente pudesse traduzir essas 20 últimas eleições. A gente vai falar de uma a uma, de uma certa maneira, pelo menos uma pincelada para mostrar a importância de se contar essa história, mas eu queria, nessa pesquisa de 78 a 2016, quase 40 anos. Correto. O que é que trouxe de aprendizado? Olha, o aprendizado, ou até um lamento, é que o eleitorado ainda continua votando mal, né? A gente precisa melhorar o nosso voto, porque a gente vota mal e depois vai cobrar de quem foi eleito, né? Então a gente precisa, obviamente, nós estamos num país, num estado, onde o índice de analfabetismo é muito grande, né? Isso ajuda muito, né? As pessoas mal informadas, que não estão antenadas com aquilo que está acontecendo no país ou no estado, elas terminam votando mal, por favor, e tudo isso que você vê aí no dia a dia. Então é que a gente observa que, apesar de todo esse tempo, apesar do avanço da evolução das eleições, que hoje já está a eleição moderna, né, que hoje não é mais aquela eleição contada, que tinha uma margem de fraudes muito grande, né, realmente isso reduziu,
mas a gente ainda não está tendo um melhor voto e, consequentemente, não adianta fazer a reforma para distrital misto ou eleições proporcionais se o eleitor ainda continuar votando mal, não votar em cima de propostas, não vê o passado político dos candidatos, então termina a gente tendo uma consequência, pagando um preço muito alto por ter votado mal. Então, isso fica claro no livro? Não fica tão claro porque a gente vai mais pelos fatos de cada eleição. Você deixa para o leitor fazer o julgamento. Para que o eleitor faça a sua própria, análise do que ele está vendo lá. Né? Então a gente fala de muitas coisas interessantes. Como você disse, a cada capítulo que a gente for passando, a gente vai colocando características de cada capítulo, de cada eleição, de cada momento. Isso aí a gente pode fazer aqui na sua entrevista. Isso é muito claro. Que Alagoas, que isso daqui é de uma importância incrível, eu não conheço nenhum projeto semelhante a isso. Isso também mostra, ao mesmo tempo que é o grande diferencial do livro Eleições em Alagoas, mostra também que o alagoano, o brasileiro como um todo, documenta mal a sua história? Documenta mal. E aproveitando o ensejo, o espaço, por exemplo, a gente precisa dar o apoio, né, ao arquivo. O arquivo público de Alagoas só chegaram lá os jornais até 94. A partir de 95, não tem mais nenhum jornal arquivado no arquivo público de Alagoas. Eu tive que ir para o Instituto Histórico. Quer dizer, então não deu continuidade ao registro da nossa história no arquivo. Vai até 94. De lá para cá, não foi mais juntado os jornais da época. O Instituto ele é mais completo em termos de acervo, porém precisa de um apoio. Né? Porque hoje você precisa digitalizar a documentação. Né? Como você bem sabe, o tempo vai passando. E eu acredito que alguns são até muito caros de um trabalho, como exemplo, os que estão lacrados, eu acredito que deva ser uma fortuna. É uma fortuna, né? Não tem nem mensurar quanto é. Então, exatamente, então, se esse trabalho fosse digitalizado, não tenha dúvida que seria muito mais fácil para que eu possa pesquisar e outras pessoas que quisessem pesquisar. A gente tem um trabalho braçal, esta é a palavra. Você tem que ter máscara, luva, né, pelo processo de você pode ter algum problema de alergia, essa coisa toda. Então eu tive que usar muita máscara, tudo isso porque realmente precisa do apoio, lugar inadequado onde é colocado os jornais, onde é guardado. Ou seja, a falta de documentação do povo alagoano já começa por uma falta de apoio a essas instituições. Mas, que é importante. Quem não preserva a história não pode fazer um estudo mais adiante do que vai acontecer no mundo, no país, no nosso estado, no nosso dia a dia. A preservação da história é uma coisa fundamental. Até para valorizar também. Mas não tem dúvida, mas isso não é uma coisa apenas a nível de Alagoas. Infelizmente, isso é uma coisa praticamente a nível do Brasil. Né? Acho que a gente assiste filme, quem acostumou a assistir filme, você via qualquer investigação de filmes, claro que é uma ficção, mas você vê dos negativos dos jornais. Né? Exatamente. Você tem acesso em qualquer biblioteca. Aqui em Alagoas isso não é possível. Não é possível e isso faz com que muitas pessoas querem fazer um trabalho como esse que eu fiz, em outras áreas, não é só na área de eleições, né? E desiste pelo trabalho braçal, árduo que é fazer. Né? Porque não vê as melhores condições, o lugar inadequado, muitas vezes a lâmpada queimada, a mal iluminação para que você possa ler, né? Muitas vezes quente o ambiente que a gente faz, ou venta demais, que depende do espaço, e o jornal você não sabe manusear legal. Então, tudo isso é um fator que muitas vezes desestimula quem quer fazer um trabalho e contribuir com o seu estado, que foi o meu caso e com tantas pessoas que já fizeram. A gente está indo para um intervalo e no próximo bloco a gente vai começar a contar um pouco, dar uma pincelada no que foram essas 20 últimas eleições em Alagoas, um trabalho desenvolvido pelo escritor Marcelo Bastos, que tem lançamento no dia 1º de setembro, às 19 horas, na Escola de Magistratura, na Cônego Machado. Na mesma rua do Sesmac, na Esmal. Exatamente, a gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Aqui falando do livro que será lançado no dia 1º, o livro Eleições em Alagoas em 1978 a 2016. E a gente começa por 78, o que é que teve de relevante? Olha, 78 um fato importante lembrar que a gente ainda está vivendo o momento da ditadura. Né? Você não podia votar para presidente em 78, você não votava para prefeito das capitais, das cidades de segurança nacional, você não votava para o governo do estado. Você votava para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador em parte. Você votava para era a eleição de dois terços para o Senado, e um senador era eleito
pelo povo, e o outro era nomeado, que era o senador biônico. Então, nas duas vagas do Senado de 78, o senador eleito, que foi o Major Luiz Cavalcante, mas é bom lembrar que existia um casuísmo da época, que era a sublegenda. O que era a sublegenda? Um partido podia lançar 2, 3 candidatos. Então, a Arena, que era o partido do governo, lançou 3 candidatos ao Senado. Luiz Cavalcante, Zé Sampaio, que era irmão de Geraldo Sampaio, e o Rubens Vilar. Os 3 juntavam os votos. O candidato da oposição, que era o MDB, era o advogado José Moura Rocha. Foi o mais votado, ganhou muito folgadamente do primeiro colocado do grupo da situação, que era o Luiz Cavalcante. Mas juntava os 3 contra ele. E ele perdeu, apesar de ser o mais votado, ele perdeu. Era um casuísmo da época da ditadura. E o outro senador que não foi eleito num processo direto, num colégio eleitoral, que foi o Arnon de Mello. Foi o senador biônico. E para governo você não votava. Então, o que marca nessa eleição é que a gente estava terminando o fim da ditadura, estava começando a respirar a liberdade, e em 78 era esse cenário que a gente tinha, não só no Estado, mas no Brasil como um todo. 82 isso se repetiu? 82 não. 82 você já passa a votar para o governo do Estado. Foi uma eleição histórica entre o PDS, que era o partido do governo, que o candidato foi Divaldo Suruagi, contra... Na época, o candidato da oposição, do PMDB, ia ser ao Senado o velho Teotônio Vilela, bem na Estrada das Alagoas, e ao governo Moura Rocha. Mas o Teotônio, no processo eleitoral, ele adoece, e o Zé Costa, que ia ser candidato a deputado federal, que era deputado federal, é o candidato ao governo, e o Moura, que seria o candidato ao governo, passa para o Senado. Então foi uma eleição bem disputada. Aí tivemos eleições menos para presidente, mas tivemos de vereador na capital, a deputado estadual, deputado federal, governo do Estado e ao Senado, onde o candidato da situação foi Guilherme Palmeira e da oposição, como eu disse, foi Moura Rocha. Quando chegou em 85, que aí já estamos tratando do capítulo 3, foi quando a gente passa a votar para prefeito da capital. Que até então a gente, na ditadura, proibiu, era nomeado o prefeito da capital. Foi naquela eleição memorável entre Djalma Falcão contra o João Sampaio, apesar de ter outros candidatos, o próprio Sabino Romariz, que era a terceira força, e tinha alguns candidatos menores. Mas a eleição polarizou entre João Sampaio, que hoje é reitor do SESMAC, contra Djalma Falcão, que até um dia desse estava com nós, na nossa convivência, mas infelizmente faleceu. Então foi uma eleição bem disputada. Isso daqui já tinha Fernando Collor como prefeito? O Fernando Collor foi nomeado prefeito de Maceió em 79. Em 79. Ele foi nomeado, né, era filho do Arnon de Mello, e em 82 foi a primeira eleição do Collor, que ele ganha para deputado federal, foi o mais votado deputado federal. E o segundo foi Tomás Nonô, que tinha sido secretário da Fazenda do governo do Guilherme Palmeira. Aí ele volta já em 88? Não, em 85 ele depois sai do PDS, porque ele fazia parte daquele grupo, Suragi Guilherme, ele rompe com esse grupo. Em 85 ele se filia ao PMDB, em 86 ele é candidato ao governo do Estado pelo PMDB contra o Guilherme Palmeira. E tivemos um terceiro candidato, que foi o Ronaldo Lessa, que teve menos de 4% em termos de percentuais de voto, ele teve 30 mil votos, foi o terceiro colocado. E não tinha segundo turno naquela época, e em 86 ele ganha do Guilherme Palmeira o governo do Estado. Isso em 86. Esse momento que a gente pode dizer, porque eu acredito que, em termos nacionais, a redemocratização ela só chega em 90. De fato. Tem um período de redemocratização. Porque em 85 você já pode começar a chamar de redemocratização, porque você já votava em 82 para o governo, em 85 você já estava para prefeito, você só não estava votando para presidente. Porque em 84 teve aquele momento do Tancredo, que a gente perdeu as diretas já, naquela lei Dante de Oliveira, né, que infelizmente o Congresso rejeitou a eleição direta para presidente. A gente teve que uma grande maioria apoiar a ida ao colégio eleitoral em apoio ao Tancredo contra Paulo Maluf. Ele não foi eleito diretamente, mas foi via colégio eleitoral. A gente só vota para presidente, tem um direito de votar para presidente, né? Justamente em 89, quando o Collor é o primeiro candidato, depois do período da ditadura, à presidência da República. Quando isso ele disputa o segundo turno com Lula. Isso daí fica registrado nos jornais, um sentimento já de mudança? Mas não tenha dúvida. Quando você observa a eleição de 82, aqui em Alagoas, olha, o PMDB tem uma estrutura muito pequena, pífio, inclusive.
Em muitos interiores, o PMDB, o partido da oposição, da resistência, porque todos os partidos de esquerda estavam dentro do PMDB, porque só tínhamos praticamente 2 partidos. Era um bipartidarismo. Né? Era, Arena, PDS, depois é que a gente foi tendo o PDT, e outros, o PP e outros partidos mais. Né? Os partidos foram legalizados clandestinos. Então o PMDB simbolizava a resistência, era o partido da oposição, onde aglomerava todo mundo, contra o partido do governo, que era o PDS. Nesse momento de redemocratização, você tem até políticos mudando da Arena para o MDB. É verdade. Né? Exemplo do Velho Teotônio. O Velho Teotônio, que ele foi vice-governador do Luiz Cavalcante. Pela Arena. Pela Arena, mas depois ele foi... Né, senador pelo... Ele foi eleito, na verdade, pela Arena, depois que ele se filiou ao PMDB, mas não teve eleição porque ele tinha 8 anos de mandato, né? já estava, exatamente. Fez apenas mudança de partido. Mas voltando à questão, em 82, a necessidade, o anseio de mudança do povo era tão grande pelo esse processo de ditadura, esses anos e anos sem poder votar, que, para você ter ideia, aqui em Maceió, apesar do interior, o PMDB não ter quase nenhuma estrutura de diretório, e ainda tinha um tal voto vinculado em 82, ou seja, se você votasse para deputado estadual de um partido, tinha que ser todos os outros cargos do mesmo partido. Era uma forma de verticalizar isso. Né? Exatamente. Então, por exemplo, você morava numa cidade como Palmeira dos Índios, né? Você é um eleitor de Palmeira, tinha favores muito ao J. Duarte, por exemplo. Era deputado estadual. Mas para você votar no J. Duarte, você era obrigado a votar no Divaldo Suruagi, que você não queria, porque o povo estava querendo ser dentro de mudança. Aí que foi que o povo começou a fazer isso, até a oposição incentivou. Isso a gente relata no livro. O pessoal votava no deputado estadual da região, em favores pelo serviço prestado que ele fazia, o deputado federal. Quando chegava na cabeça de chapa, que era o governo do estado, ele deixava em branco. Foi o chamado voto camarão. Vota na chapa e deixa a cabeça em branco. Foi o chamado voto camarão, isso em 82. Para você ter ideia, o despertar da mudança do eleitorado era tão grande que aqui em Maceió, o Zé Costa botou mais de 50 mil votos na frente do Suruagi, que representava todo o processo da situação, dos governos militares, aquela coisa toda. Em 85, né, o Djalma Falcão também ganhou em cima da necessidade, da mudança que o povo queria, depois de tantos anos que nós tivemos sem o direito de votar. Quando ele ganhou do João Sampaio, uma eleição muito polarizada, que foi quando a gente votou para prefeito depois do processo da ditadura. Na tua opinião, esse período ainda reflete os dias de hoje? Não, a gente, graças a Deus, que a gente... Né, isso aí é uma página que a gente não quer nem lembrar, porque a ditadura foi um momento muito difícil, né, as pessoas não tinham o poder de falar, de ter a liberdade de estar aqui falando sobre isso. Né. E quando você vê movimentos de hoje pedindo a intervenção militar? Eu, particularmente, repugno, sou totalmente contra. Veja bem, o grande problema é o seguinte, né? É porque o político, a Lava Jato, né, o mensalão, tudo isso deixou as pessoas extremamente chocadas, críticas em relação aos políticos que você vota. Mas é como eu disse no início da entrevista, porque as pessoas votam mal. Porque tem gente de bem que são candidatos, mas as pessoas não entendem isso, continuam votando mal. Não é a questão da democracia. Né? Eita, vamos ter uma intervenção militar que tudo se resolve. Não tudo se resolve. O país cresceu com a democracia. Né? O país, se você analisa o país de 30, 40 anos atrás aos dias de hoje, o país cresceu muito. Nós temos o maior parque industrial da América Latina. Né? Então nós temos um PIB grande. Né? O país deu grandes avanços. Então, pelo processo da democracia. A democracia, ao longo de toda a história dos Estados Unidos, foi o que prevaleceu e é a maior potência econômica do mundo. Não é por uma ditadura que você faz o país crescer. É pela democracia, votando em candidatos que têm um compromisso com as transformações e com a seriedade em fazer política. Se você analisar que em 86 você tinha, eu não estou indo a 78, mas eu poderia, começando por 86, você tinha Antônio Holanda Costa, você tem Manuel Gomes de Barros, que foi governador. Eram os deputados estaduais aí. É isso. Você tem Benedito de Lira, que hoje é senador. Você tem Edival Vieira Gaia, que o filho está. Que é atual deputado, o filho, e ele foi conselheiro do Tribunal de Contas. Isso. Você tem o Manuel Pereira Filho, que é o pai do Ricardo Nezinho. Você tem Francisco Holanda de Melo, que deve ser da família também. O Francisco Holanda... Deve ser da família.
Francisco Holanda é irmão do Antônio Holanda, porque o Antônio Holanda era deputado federal e o Chico Holanda era deputado estadual. Isso. Certo? Mas só para te contar, não houve quantidade renovação de famílias que continuam de 86 a 2006. É verdade, 2016. não muda muito o quadro. Há 30 anos isso. Há 30 anos são os mesmos, é verdade, é de pai para filho, é como se fosse uma capitania hereditária, é verdade. Mas por quê? Porque as pessoas, muitas vezes você pode ser um potencial candidato, eu posso ser, qualquer um de nós pode ser candidato, e a gente fica dizendo que não ganha, porque só quem ganha são os mesmos, mas você não se lança candidato, as pessoas não apostam na renovação. Não dá para ganhar sem entrar no jogo. Né? Exatamente. Você só ganha, por exemplo, na Mega Sena se você jogar. Você só pode ganhar uma eleição se você participar. Como eles participam, a grande sociedade. Porque a gente só vê, observa, Wendel, os votos válidos numa eleição. Mas você já imaginou quantas abstenções, quantas pessoas deixam de votar? É muito maior do que os votos válidos. Se você juntar votos válidos com votos em branco e votos nulos, é muito maior do que os eleitos. Então as pessoas são omissas, não vou votar não, tudo é igual. Se todo mundo que votasse no branco, no nulo, se abstesse, fosse votar em outras pessoas, com certeza esse quadro era muito diferente. O modelo que está aí, você está falando de eleições de 78 a 2016, num dia que provavelmente hoje, no plenário do Congresso Nacional, esteja se discutindo reforma eleitoral, reforma política. O modelo atual reforça a continuidade? Olha, veja bem, em relação a essa questão da reforma que está sendo proposta lá no Congresso, primeiro que é difícil esse voto distrital. Por quê? Você sabe que para você aprovar o voto distrital, para essa eleição de 2018, você tem que votar 2 vezes na Câmara, dos 513 deputados, 308 tem que votar a favor de sair das eleições proporcionais, acabar o fim das coligações e passar a ser votação no sistema distritão, né? Então teria que ter 2 votações na Câmara, teria que ter 2, ou seja, de 513, 308 fossem favoráveis, depois ter que ir para o Senado, ter 2 votações no Senado, 49 senadores teria que homologar essa proposta do voto distritão, ou distrital como queira, e até o dia 7 de outubro tudo isso teria que estar regularizado, redondo. Será que tem tempo hábil para isso? Né? Eu particularmente questiono muito a questão dos mais votados. É mais justo, mas muitas vezes você é mais votado porque você tem mais estrutura, você tem mais poder econômico, você é mais conhecido, você já tem mandato. Isso vai acabar com os partidos pequenos. Porque você ainda tem uma possibilidade de ter um deputado, ter um vereador do partido pequeno pelo um processo de coligação. Porque se for apenas votar os mais votados, você deixa de dar importância ao partido e vai dar importância a quem? Ao candidato. Pouco importa o partido que você está, você não vai votar mais vendo as propostas do partido, você vai votar no candidato. Então, tanto faz ele estar em qualquer partido, que você não vai votar no partido, vai votar no candidato. Então, temos que discutir questões profundas. Não é em 30 dias, a toque de caixa, que você faz uma reforma. Porque você pode pagar um preço muito grande mais adiante. A gente está falando aqui, antes de chegar a 89, quando tem eleições para a presidência, você tem as eleições municipais de 88. Né? É aquela eleição que foi Renan Calheiros, que era deputado federal, né, contra Guilherme Palmeira, né, que era senador da República. Que o Guilherme ganha por uma distância até pequena. Foi uma eleição também bem polarizada, que em boa parte se imaginava que estava empate, tecnicamente estava, mas o grande problema que contribuiu com a derrota do atual senador Renan Calheiros é que o prefeito da capital, que tinha sido eleito em 85, foi o Djalma Falcão, estava passando por um processo muito grande, o desgaste da administração do Djalma. Por mais que o Renan quisesse desvincular da imagem do Djalma, porque ambos eram do PMDB, não conseguia desassociar. Então o desgaste do Djalma refletiu na derrota do Renan e, obviamente, na vitória do Guilherme. E depois de aí vem um período democrático, que é o que a gente vai poder abordar no próximo bloco. A gente volta já com o programa Ponto de Vista, que hoje está entrevistando Marcelo Bastos, autor do livro Eleições em Alagoas, de 78 a 2016. Está sendo lançado dia 1º, nessa sexta-feira, às 19 horas, na Escola de Magistratura, na rua Cônego Machado. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o escritor Marcelo Bastos. Estamos aqui falando do livro Eleições em Alagoas, de 1978 a 2016.
E são as últimas 20 eleições aqui em Alagoas e falamos nos primeiros 2 blocos, não só do desafio do Marcelo, como também do período de redemocratização, período um pouco da ditadura para redemocratização. Nas eleições gerais do Brasil em 1989 você tem uma eleição até atípica, né? Exatamente, porque a eleição de 89 é só para presidente, né? A gente viveu aquele momento difícil, como a gente relatou no bloco passado da ditadura. Tivemos a eleição via Congresso do Tancredo, que não chegou a assumir, foi o Sarney, né, que passou de 5 anos na gestão, e foi quando veio a eleição para presidente, que a eleição polarizou em 3 candidatos, na verdade, no próprio Collor, que tinha sido governador de Alagoas, eleito em 86, o Lula e o Brizola, que na reta final, no final do segundo turno, que já tivemos uma eleição em 2 turnos, foi entre Collor e o Lula. E uma das coisas que cresceu muito a campanha do Lula, porque o apoio do Brizola foi fundamental ao Lula, é tanto que os 11 milhões de votos que o Brizola teve, foi a primeira eleição que houve uma transferência direta, porque é muito difícil você transferir o seu voto para um outro, mas o Brizola teve essa maestria, e ficou muito polarizada, e um fator que pesou muito na reta final foi aquele famoso debate final entre Collor e Lula, que foi uma coisa editada pela Globo, que massacrou no Jornal Nacional e terminou por pouco o Collor ganhando do Lula e vira presidente depois do processo da ditadura. Aí foi quando a gente chega em 90, né, que tivemos eleição de novo, eleições estaduais, onde tínhamos o Collor presidente do país, recém-presidente, não tinha ainda nenhum desgaste, ainda na sua gestão, não tinha ainda a questão do impeachment, nada disso. A oposição aqui estava acuada, não teve nem candidato de oposição praticamente na eleição de 90. Os 2 grandes candidatos em 90 eram oriundos do lado do Collor. O Renan, que era o líder do Collor na Câmara, que era deputado federal do PRN, e do PSC era o Geraldo Bulhões, que era deputado federal também da base de apoio ao governo Collor. Eram os 2 candidatos, né? E o pessoal da oposição, do PFL, fizeram aliança com o GB. O Guilherme foi o candidato ao Senado, o GB foi o candidato ao governo, o Suragi, contrariado, porque o Manuel Gomes de Barros não foi o vice do GB, não participa do processo, né? O vice do GB foi indicado pelo Moacir Andrade, que era governador que sucedeu ao Fernando Collor, que era o vice, foi o Francisco Melo, que era parente do Collor, primo inclusive, que no período da gestão do Geraldo Bulhões ele morre. Foi uma eleição muito conturbada de 90, com muitos fraudes. Para você ter ideia, Wendel, foram 247 secções impugnadas, anuladas naquele processo. Vários interiores de Alagoas tivemos uma nova eleição, eleições suplementares, e aqui em Maceió, 117 urnas tiveram que ter nova votação, porque o fraude foi uma coisa descarada, uma eleição muito conturbada. Isso foram meses depois da de presidente? Não, aí, o presidente foi em 89, né, praticamente um ano depois, você tinha, né, então ele estava ainda em lua de mel com o povo, o Collor, né, porque você sabe que o desgaste... Apesar do confisco no início da... mas aí não tinha chegado o processo do impeachment, que foi o grande desgaste, né? Ainda estavam vivendo um momento ainda de euforia, com um presidente jovem, né, que andava num avião, né, corria todo dia ali pelas avenidas de Brasília. Então ainda não estavam nesse desgaste. Então aqui em Alagoas foi os 2 candidatos do governo, que ganha, para você ter ideia... Quando termina a apuração, quando termina o processo de votação do primeiro turno, o IBOP fez uma pesquisa de boca de urna em todos os estados da federação e dizia que em Alagoas não ia ter segundo turno e o Renan já estava eleito. Até o matemático Oswaldo Souza deu entrevista. E foi o único estado no Brasil que errou. Você errou mesmo? Errou mesmo. Bom, se errou eu não sei, mas essa é a verdade. Né? Tivemos um segundo turno tumultuado. Né, porque aí muita gente desembarcou da campanha do Renan e o GB virou governador naquele período. Quando chegou em 92, tivemos a eleição de novo municipais para prefeito, onde o Ronaldo Lessa tinha a pretensão de ser o vice do Teotônio Vilela Filho, o Zé Bernardes era o candidato do governo, né, do PFL, da situação, e o Teotônio Vilela, candidato da oposição, porém fez uma aliança com o PMDB, onde o Marcos Vasconcelos, que era presidente da Câmara, virou o vice do Teotônio Vilela Filho, e o Ronaldo, por ter sido preterido, se lança candidato a prefeito, teve a sorte, para você ter ideia, nas primeiras pesquisas, o Ronaldo nunca saiu de 10%, que intitularam como candidato garçom, candidato dos 10%. Porém, veio o impeachment.
Como até aquele momento o Ronaldo era o único dos políticos que não aderiram ao colo, ele não coloriu. Como isso já em 92. Em 92, como era a expressão, quem apoiava o colo coloria, inclusive o Teotônio apoiou o colo em 86 para o governo do Estado, né? Então quem ganhou em cima do discurso do impeachment, quem foi? Incorporou isso? O Ronaldo. Aí vira prefeito, vai para o segundo turno com o Zé Bernardo, vira prefeito de Maceió. Quando vem aí a eleição de 94, outra eleição estadual, onde nós temos aqui o Estado numa situação desastrosa do governo do GB, os alunos perderam o ano letivo, né, da rede pública estadual, e o Suragi, que tinha sido 2 vezes governador, uma eleita e outra por nomeação, né, na década de 70, vota por aclamação. Né, o homem que vai salvar o Estado, é o salvador da pátria, foi aclamado, e o Divaldo teve quase 80% dos votos. Teve aproximadamente 500 mil votos, quando o candidato do GB, que era o Pedro Vieira, que tinha sido prefeito por um ano de Maceió, e teve apenas 60 mil. Mas ele não deu as respostas que as pessoas imaginavam do passado, porque o presente, naquela época, era muito diferente do passado. Já tinha a lei da responsabilidade fiscal, né? Você não podia gastar além de um determinado percentual do orçamento, né? Não tinha mais dinheiro a fundo perdido, como tinha no passado, né? A máquina estava inchada e ele não deu as respostas. Você sabe que teve aquele processo de 6 meses sem pagar servidor, todo aquele momento. Inclusive, o nosso amigo Joaldo lançou um livro agora, recentemente, 17 de julho de 97, aquele movimento aqui na porta da Assembleia, que você lembra muito bem disso, foi quando o Divaldo renuncia e o Mano termina a gestão dele. Isso foi em 94. 96 nós tivemos a eleição para prefeito de Maceió de novo, onde o Ronaldo tinha sido, como é que se diz, prefeito era prefeito ainda naquele momento, estava com um percentual altíssimo de aceitação popular, e lança a Cátia Borges. Aí a Luísa tinha sido vice do Ronaldo, mas já tinha se afastado do Ronaldo, se lança candidato pelo PT, foi uma eleição extremamente polarizada, de 96, entre Cátia e a Luísa, vão ao segundo turno, e a diferença que a Cátia ganha da Luísa é de menos de 2%. Né? E olha que o Ronaldo dando toda a carga em cima da Cátia, porque ele sabia que se a Cátia perdesse aquela eleição, o projeto dele para 98 para ser governador estava arruinado, porque ele tinha que garantir a eleição da prefeita, a continuação do trabalho que ele iniciou em 92. Aí tivemos em 98 a eleição para o governo do Estado. Como ele teve uma boa imagem com uma gestor de Maceió, o Ronaldo, ele disputa com o Manuel Gomes de Barros, que terminou o restante do governo Suragi, mas com grandes dificuldades. Uma campanha fragilizada do Manuel Gomes de Barros. E o Ronaldo ganha pela primeira vez o governo de Alagoas, né? Isso em 98. 2000, a Cátia se reelege prefeita no segundo turno contra o Regi, numa situação bem folgada, né? Não teve páreo para ela, porque ela, além da máquina do município, tinha a máquina do Estado e tinha uma boa administração no governo do Ronaldo, no primeiro mandato do Ronaldo, isso em 2000. 2002 é a reeleição do Ronaldo, se aliando com o Renan e o Theo, fizeram aquela aliança branca, porque ele oficialmente não podia se coligar, porque tinha a lei da verticalização. Se você fizesse uma coligação a nível nacional de presidente, não teria que ser a mesma aqui, e por ambos ter candidato a presidente. Eles não puderam se coligar oficialmente, nós fizemos uma aliança branca, isso em 2002. 2004, a primeira eleição do Cícero Almeida, prefeito de Maceió, que ele vai para o segundo turno contra o Alberto Sexta-feira, que era o vice da Cátia. Tivemos uma terceira força, que foi o Zé Vanderlei, o médico, mas a polarização entre o Alberto e o Cícero Almeida, né, que teve uma campanha patrocinada pelo João Lira, uma campanha milionária, além do apelo popular que o Cícero tinha. 2006 é a primeira eleição do Theo Vilela, né, para o governo do Estado contra o João Lira, que ao longo do processo todas as pesquisas apontavam a João Lira, mas o Ibope, eu lembro como bem, eu coloco isso no livro, ele já sinalizava a queda nas pesquisas do João Lira, e na última pesquisa, né, na véspera da eleição, já dava uma virada do Theo, que ganha do João Lira, mas é uma eleição também questionada, né, muito questionada, que você sabe muito bem que isso repercutiu na grande imprensa, 2006. 2008 é uma eleição fácil, tranquila do Cícero Almeida, ele ganha com 80%, é o campeão do prefeito mais votado no Brasil, em 2008, né, porque tinha ele, Judson, que era do PT, a Solange, que era candidato do próprio governador, que estava um pouco desgastado, e ele ganhou folgadamente, em 2008.
Aí, 2010, foi a reeleição do Théo Vilela, uma eleição disputadíssima, que eram 3 candidatos em potencial, Fernando Collor de Mello, Ronaldo Lessa e o Teotônio, uma campanha do Théo muito cara, muito rica. O Fernando Collor muito assim isoladamente, mas teve uma excelente votação. O Ronaldo Lessa era o candidato, que o vice dele era o Joaquim Brito, do governo, do Lula e da Dilma, mas que não apareceram em Maceió, não deram o apoio necessário ao Ronaldo. Uma campanha pobre, mas mesmo com toda essa dificuldade, vai para o segundo turno com o Théo e perde apenas por 5%. Porque a campanha do Théo, você ia ali na orla de Maceió, era aquele monte de bandeira azul, uma campanha riquíssima. Do Ronaldo era meia dúzia de bandeira. Né? E não teve a estrutura e o apoio do próprio Lula, que fez apenas uma inserção na TV já no final da campanha, que não repercutiu mais. E a Dilma, candidata que foi eleita, não veio para a campanha do Ronaldo, e o Ronaldo ficou um pouco aqui sem o apoio necessário, e mesmo assim só perdeu por 5% em 2010, no segundo turno, para o Teotônio. 2012 é a primeira eleição do Rui Palmeira, que a eleição ele estava disputando com o Ronaldo, mas o Ronaldo teve 3 eleições que passou por um processo de subjúdice, né? Discutia muito a questão de se ele era candidato ou não, porque ele tem alguns processos em andamento. E quando faltava 2 dias, no dia 5 de outubro, o Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, cassou a candidatura do Ronaldo. Ele foi defenestrado, faltando 2 dias para as eleições. Ou seja, foi uma eleição que praticamente o Rui não teve disputa, porque em 2 dias tiraram o Ronaldo, botaram o Jurandir Boia e o Ronaldo Medeiros, que hoje é deputado, para ser vice, para constar. Então foi uma eleição que o Rui não tinha uma disputa, mas o desgaste de o Ronaldo passar uma campanha toda sob os júdices fez ele ser cassado a candidatura dele e indeferida, e consequentemente o Rui teve uma situação confortável de ganhar já no primeiro turno. Isso em 2012. 2014 é a primeira eleição do atual governador, que ele concorre contra o Benedito de Lira, porque o que aconteceu em 2010? Houve uma dobradinha entre o Théo, candidato ao governo, e o Bill ao Senado. Todo mundo imaginava, o grupo de Théo e Bill, que ia fazer inverter. O Théo ia para o Senado e o Bill ia para o governo. O Bill até acreditou nisso, né? Foi candidato e o Théo não veio. O Théo não foi candidato, terminou o mandato, e sem o apoio do governo do Estado, sem uma força maior para fazer uma dobradinha com o Bill, era muito difícil. E ele perde no primeiro turno para o Renan Filho. Isso é a eleição de 2014. A eleição de 2016 é a última, é o capítulo 20, que foi a eleição entre o ex-prefeito Cícero Almeida, né, que teve 2 mandatos, 8 anos de gestão, que fez muitas obras, né, estruturantes, obras físicas, né, de viadutos, né, de muitas avenidas aqui em Maceió, contra o Rui, que não fez essa mesma quantidade de obras, muito aquém do Cícero, porém tem uma imagem positiva perante a sociedade, não está envolvido com nenhum escândalo, em cima de trabalhar a questão, eu sou o candidato do novo, ético, não tem um escândalo contra mim, por mais que o Cícero tivesse obras realizadas, até virou motivo de chacota. Foi o Cícero que fez, apesar dele ter feito, ele não soube vender o que fez. A população em geral não entendeu a aliança que ele fez com o Renan, com o senador e com o próprio governador. E a questão que bateu muito na campanha, e isso desgastou, já que a gente estava em um processo de mensalão Lava Jato, foi a questão da taxa do lixo, que o grupo do Rui soube trabalhar bem, ele foi muito bem nos debates, muito bem no guia eleitoral, muito bem nas redes sociais, coisa que o Cícero não fez, apesar de ter sido o maior prefeito em termos de realização, perdeu a eleição, porque nem sempre você faz as maiores realizações e você ganha a eleição. Porque se não tiver uma estratégia, não tiver um planejamento de marketing que ele não teve, ele mudou o marketing dele no processo. E não se pode, né, mudar o técnico em plena Copa do Mundo, né, porque a eleição é tiro curto. Antigamente a eleição era 90 dias, reduziu para 45. Né? Então a eleição ela diminuiu o tempo de TV, o tempo de campanha de rua. Naquela mudança de 2016 já teve aquelas reformas políticas. E o Cícero não entendeu isso. Né? Quando foi para o segundo turno, né, ele pensou que ia ter uma situação de folga que não teve, porque a primeira sinalização que foi dada ao Cícero Almeida foi na eleição de 2014, quando todo mundo imaginava que o Cícero ia estourar com 100 mil votos em Maceió. E, na verdade, ele ganhou com grandes dificuldades, foi o 8º colocado na reta final, quase que perde para o filho do Cícero Amélio, o Val Amélio. Né? Então, é aquela grande questão, né, que você tem que analisar, que cada eleição tem as suas situações, cada eleição tem a fotografia daquele momento, e não quer dizer que na outra vai se repetir, não. Para você ter ideia, na eleição de 94,
o saudoso Divaldo Suragi, um ícone da política alagoana, teve quase 500 mil para o governo, foi aclamado, mas teve toda a dificuldade na gestão dele, né? Quando chegou em 98, ele foi candidato a deputado federal. Ele teve 14.222 votos. De um homem que chegou a 500 para o governo do Estado, para deputado federal, o candidato teve 14.222 votos, foi o terceiro suplente. Ele só assume como deputado, ainda assume por 2 anos, por quê? Porque a Ceci foi assassinada, o primeiro suplente era o Tauvanes, foi cassado, depois o segundo suplente, que entrou foi o Alberto Cordeiro, mas ele foi candidato 2 anos depois à Prefeitura de Palmeiras, foi quando o Suragi entrou na vaga de deputado federal, quando foi o último mandato dele, de um homem que teve 500 mil e caiu para 14.222. Então, política tem isso. Na política é uma coisa muito dinâmica. O que é agora não quer dizer que vai ser no amanhã. A gente está aqui com o Marcelo Bastos, ele que está lançando o livro Alagoas, né, Eleições em Alagoas, de 1978 a 2016. Ele está fazendo esse lançamento no dia 1º, essa sexta-feira, 19 horas, na ESMAL, na Rua Cônego Machado. A gente vai para o nosso último intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, que está aqui com o Marcelo Bastos, escritor, lançando o livro Eleições em Alagoas, de 78 a 2016. O livro chega a falar da trajetória de 4 ícones, né, da história. Renan, Collor, Ronaldo e Teutônio. O que é que pode se dizer de cada um? Veja bem, o livro, como você bem relatou, a gente fez aqui um resumo dos 20 capítulos das 20 eleições. Na verdade, depois desses 20 capítulos, eu tenho 4 anexos no livro. O primeiro anexo, a gente vai relatar a trajetória política dos 4 políticos mais importantes de 78 a 2016 de Alagoas. A gente vai relatar a trajetória de votação de cada um deles, que no caso foi Renan, né, que a primeira eleição dele foi em 78, que ele foi eleito deputado estadual, com 9.503 votos. Tivemos aí o Collor, que foi nomeado, a primeira dele foi nomeação para prefeito de Maceió. Tivemos em 82, a primeira do Ronaldo, que foi eleito deputado estadual, foi o 20º colocado, das 27 vagas. E o Teutônio Vilela Filho, que a primeira eleição dele foi em 86, quando ele foi candidato ao Senado pelo PMDB. Então a gente relata nesses anexos a trajetória dos 4. No anexo 2, a gente fala dos políticos mais votados em cada eleição em Alagoas. Por exemplo, 78, qual foi o deputado estadual mais votado? Com mais de 15 mil votos, o João Sampaio. Quem foi o deputado federal mais votado em 78? O Divaldo Suragi, com quase 103 mil votos, foi o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil, né? E um dado importante, que ele podia ter sido candidato ao Senado eleito, mas pela gratidão que ele tem a Luiz Cavalcante, que tinha sido governador de Alagoas, né? E o Suragi tinha uma gratidão, porque com 23 anos foi secretário da Fazenda, ele preferiu ir para o sacrifício, candidato a deputado, porque senão ele ia concorrer com o Luiz Cavalcante ao Senado e teve a votação para governo do Estado, né? Aí a gente relata, exatamente no anexo 2, exatamente os mais votados por eleição em Alagoas, nesses 40 anos de eleições, nessas 20 eleições que nós tivemos. No anexo 3, a gente fala de todos os prefeitos de Maceió, de 1889 até o atual. Tem aproximadamente 200 prefeitos de Maceió, o período que ele iniciou e o término de cada prefeito de Maceió. E no 4º e último anexo do livro, a gente relata todos os governadores de Alagoas a partir de 1890. Vai até, passa pela República Velha, República Nova, os governadores nomeados pelo período da ditadura, os eleitos a partir de 82. São 4 anexos bem interessantes para complementar o livro nessas 20 eleições. Você consideraria, de 78 para cá, realmente esses 4 como as grandes referências? Renan, Collor, Ronaldo e Teutônio? Em termos de votação, em termos de poder, né, em termos de influência, não tenha dúvida. Logicamente, né, você pode ter aí Divaldo Suragi e Guilherme Palmeira, só que eles vêm de outra fase. Eles ainda pegam esse período, porque em 78 o Guilherme foi nomeado governador, né, que não foi eleito. O Suragi, como eu disse, tinha sido governador, né, de 74 a 78. Ele sucede a Frânio Lages.
é uma pessoa que não tenha dúvida, das maiores expressões políticas do Estado, Divaldo Suragi. Ele ainda vai ter mandato de senador, mas ele não chega até 2016. Eu estou falando de 20 eleições, quem aparece praticamente todas elas são os 4. Mas o Suragi tem importância indiscutível, Guilherme, só que ele tem parte nesse período e parte do período que eu ainda vou relatar no segundo livro, porque o Suragi foi governador, aliás, o Suragi foi prefeito eleito da capital, né, do período de 66 a 1970. Ele inicialmente foi secretário da Fazenda, do governo Luiz Cavalcante, prefeito eleito com 12 mil e poucos votos, né, um processo direto. Depois o Suragi, em 70, foi deputado estadual e foi presidente, inclusive, da Assembleia em 70. Em 74, ele se elege não, foi nomeado governador de Alagoas. 78, é deputado federal mais votado, com mais de 100 mil votos, quase 103 mil votos. 82, se elege governador de Alagoas, né? 86, se elege ao Senado, né? O Suragi, que o Guilherme perde para o Collor, né? Continua senador. Em 94, pela terceira vez, governador de Alagoas, com quase 80% dos votos. Né? Em 98, ele perde, a única eleição que ele perde, né? Foi como terceiro suplente, mas ainda termina os 2 mandatos, os 2 anos que restavam dos 4, porque ele sucede ao Albério Cordeiro, que ele era primeiro suplente. Então tem uma trajetória muito maior, só que ele vem antes disso, né? Vem desde a década de 60. E se eu estou relatando de 78 para cá, ele aparece menos do que os outros, mas ele tem uma importância maior. Se você pegar de 60 para cá, ele aparece muito mais, como o próprio Guilherme, que foi deputado, secretário de Estado, deputado estadual, foi governador, foi senador por 2 vezes, foi prefeito da capital. Teria sido vice-presidente naquela primeira eleição do FHC, né? Mas teve um problema lá com um processo ali que corria sobre uma corrupção nada aprovada até hoje do Guilherme. E ele, para não praticar a campanha do FHC, ele renuncia e entra o Marco Maciel, que era senador de Pernambuco, para ser o vice, naquela aliança entre o PSDB com o PFL, né? Que era um partido que surgiu oriundos do PDS, que virou a Frente Liberal, naquele movimento que era contra o Maluf, depois tornou o PFL, que hoje é os Democratas. Né? E Guilherme podia ter sido vice-presidente naquela eleição primeira do FHC, né? Que depois ele virou ministro do Tribunal de Contas, né? Tem a sua importância. E depois, no segundo livro, é que a gente vai relatar um passado mais para trás, que vem de quem? De Silvestre, né? Aquela grande rixa com Arnon de Melo, né? Quem sucede Silvestre é o Arnon de Melo. Depois do Arnon, como a gente bem frisou, você vem o Muniz Falcão, né? Irmão do Djalma. A família Falcão é uma coisa importante. A família Falcão é a única família que ocupou todos os cargos eletivos em Alagoas. Vereador, tivemos o Pedro Mário Muniz Falcão, Camucé, que foi o vereador mais votado em 82, com mais de 6 mil votos. Deputado estadual tivemos 2. O próprio sobrinho do Muniz, que era o Cleto, o Alcides, que também passou um período como senador, que era suplente do Guilherme. Deputado federal tivemos o próprio Cleto e o Djalma Falcão, né, que foi prefeito de Maceió. E também foi senador, que ele assumiu por 2 anos no lugar do Renan, quando o Renan era ministro da Justiça do governo do FHC. E tivemos o Muniz, que foi governador. Então a única família que ocupou todos os cargos de vereador a governador foi a família Falcão. E só tem 2 políticos, e um não pode, porque lamentavelmente já faleceu, que foi do Suragi. O Suragi foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. O único cargo que ele não ocupou, o cargo eletivo, foi o vereador de Maceió. E o outro é o Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa foi vereador, foi prefeito de Maceió, vereador de Maceió, prefeito de Maceió, deputado estadual, deputado federal e deputado federal. E governador. E governador. Só não foi o quê? Senador. Então, o único que poderá ocupar todos os cargos até hoje é Ronaldo Lessa, que foi candidato ao Senado. Suragi, lamentavelmente, porque faleceu. Isso daí ainda tem a questão de votar todos os prefeitos e governadores, que é o anexo 3 e 4. Contribui hoje para uma falta de informação que tem hoje? Exatamente. O grande problema, apesar de que, Wendel, você sabe, hoje em dia a gente está muito diferente do passado, né? Hoje em dia você tem o poderio da internet indiscutível, né? Se a gente utilizasse, se a nossa juventude utilizasse essa ferramenta poderosa que é a internet, para ir lá, porque tem muito acervo na internet, né? Muita coisa eu recorri à internet, né? Jingles, inclusive, que infelizmente eu queria dizer a você que os partidos não preservam a história.
Se você procurar os partidos, perguntar onde é que estão juntos da campanha passada, ninguém nem sabe nem da passada. Imagine de 20 eleições passadas. Né? Então é muito difícil você querer dar uma contribuição que eu dei, que tantas pessoas já, ao longo do tempo, deram. Né? Mas o que é que acontece hoje? A gente tem mais informações e as pessoas são menos informadas. Né? Porque utiliza o WhatsApp para besteira, utiliza o Instagram para besteira, utiliza as redes sociais para besteira. Se a gente utilizasse a internet, né, para pesquisar, você pode entrar no museu lá da França, pela internet e adquirir mais conhecimento, né, na Biblioteca Nacional, que eu recorri muitas vezes o próprio arquivo do TSE. Por exemplo, na eleição de 82, eu não consegui, junto ao TRE daqui, estava com dificuldade para ver a votação dos vereadores de Maceió, que foi uma eleição atípica aquela. Tivemos eleições para o governo do estado, para deputado, e tivemos para vereador de Maceió. Uma eleição que foram de 6 anos, foi uma eleição que não foi de 4, o período do vereador, foram de 6. E eu recorri ao TSE, entramos em contato com o próprio TSE, com o pessoal lá, os servidores, e a gente conseguiu essa informação. Então veja como é importante hoje a internet, que lhe traz informações que ampliam o seu leque. E a gente tem tudo isso e as pessoas não utilizam da forma mais adequada. Então cada vez mais desinformada, né? Escrevendo muito mal, porque hoje escreve tudo por abreviatura, né? E, consequentemente, as pessoas não fazem mais a famosa carta, não escreve, né? Não lê. Lê resumos de sites. É bem diferente de você ler um livro. Esse é o livro Eleições em Alagoas, 1978 a 2016, em que do Marcelo Bastos, está sendo lançado no dia 1º de setembro, na Escola de Magistratura, que fica ali na Rua Cônego Machado, a mesma rua do SESMAC, a partir das 19 horas. Eu acho que é uma excelente oportunidade, um livro que traz uma contribuição que a gente não tinha visto antes. Quero dar meus parabéns, Marcelo. Um abraço sobre isso, tá bom? Agradeço a sua participação. Eu que agradeço o espaço, Endo, estamos sempre a seu dispor, e quem sabe daqui a algum tempo, daqui a 2, 3 anos, sem precisar quanto tempo vai ser, no nosso segundo projeto, que é exatamente Eleições em Alagoas, de 40 a 76. Só reforçando, a todos que estão assistindo agora a TV Assembleia, sexta-feira, dia 1º de setembro, às 19 horas, lá na ESMAL, que é a Escola da Magistratura, na Cônego Machado. Estou esperando vocês, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.